Olá, viajante curioso. Você chegou ao canal Mergulho Desconhecido, onde mergulhamos fundo nos enigmas mais sombrios e nas histórias mais surpreendentes do planeta. Hoje vamos explorar um dos mistérios mais recentes do cosmos, o cometa 3I Atlas. Ele não é apenas mais um cometa cruzando nosso sistema solar. Novas descobertas indicam que ele é maior do que se pensava. E, segundo alguns cientistas, poderia até esconder tecnologia alienígena. Prepare-se, porque essa história mistura astronomia, ciência de ponta e a eterna busca pelo desconhecido. O encontro com o desconhecido. Em julho de 2025, os telescópios do projeto Atlas, no Chile, captaram um ponto luminoso que se movia de forma incomum entre as estrelas. Inicialmente registrado como um cometa interestelar comum, o 3I Atlas logo chamou atenção por sua trajetória hiperbólica, indicando que não estava ligado gravitacionalmente ao Sol. Ele vinha de fora do nosso sistema, atravessando o espaço profundo e trazendo consigo segredos que desafiam a ciência. O objeto passou despercebido em observações anteriores, mas uma análise cuidadosa revelou que ele já estava sendo registrado desde junho de 2025. À medida que mais dados chegavam, os cientistas perceberam algo extraordinário. O 3I Atlas é maior do que se imaginava, com um núcleo estimado em mais de 11 quilômetros de diâmetro, tornando-o o maior objeto interestelar já detectado. Para se ter uma ideia, a maioria dos cometas que cruzam o sistema solar tem núcleos com apenas alguns quilômetros. Esse tamanho gigantesco, combinado com a sua atividade incomum, fez com que astrônomos ao redor do mundo ficassem em alerta. A composição misteriosa. Mas não é apenas o tamanho que chama a atenção. Observações detalhadas, especialmente pelo telescópio espacial James Webb, revelaram que o cometa possui uma coma dominada por dióxido de carbono, com presença de água, monóxido de carbono e poeira. Essa proporção é estranha para cometas do sistema solar, que normalmente têm água como principal componente volátil. Além disso, 3I Atlas apresenta atividade a distâncias consideravelmente maiores do Sol, algo que os cometas comuns não fazem. Mesmo quando ainda estava a cerca de 3,5 unidades astronômicas do Sol, ele já emitia gases e poeira. Cientistas sugerem que isso pode indicar que o cometa possui uma grande superfície ativa, ou que grãos de gelo estão sendo expelidos e sublimando enquanto se afastam do núcleo. Em termos visuais, imagens captadas pelo Hubble mostram uma cauda alongada, típica de cometas, mas também jatos voltados para o Sol, um comportamento que intriga especialistas e levanta questões sobre sua estrutura interna. A hipótese controversa de Avi Loeb. Entre os que estudam o 3I Atlas, há um nome que chama a atenção: Avi Loeb, astrofísico da Universidade de Harvard. Loeb é conhecido por suas teorias audaciosas sobre objetos interestelares e não hesita em considerar possibilidades extraordinárias. Ele propõe que o 3I Atlas poderia, na verdade, ser uma sonda alienígena disfarçada de cometa, enviada para explorar ou observar a Terra. Segundo Loeb, características como a forma alongada do núcleo, a atividade fora do comum e a emissão de gases podem indicar que estamos diante de tecnologia extraterrestre. Embora essa ideia tenha causado polêmica, Loeb argumenta que a ciência não pode ignorar hipóteses apenas por serem radicais. Afinal, o próprio universo já nos ensinou que fenômenos extraordinários existem e que a realidade frequentemente desafia nossas expectativas. O debate na comunidade científica. A hipótese de Loeb, no entanto, não é aceita pela maioria dos astrônomos. Especialistas da NASA e de outros centros afirmam que o 3I Atlas apresenta comportamentos típicos de cometas naturais. Tom Statler, cientista da Agência Espacial Americana, afirma que
não há evidências de que seja artificial e que todas as observações podem ser explicadas por processos físicos e químicos conhecidos. Mesmo assim, a ideia de que um objeto interestelar possa carregar tecnologia alienígena instiga a imaginação. Ela nos força a considerar que, enquanto estudamos cometas e asteroides, poderíamos estar observando sinais de civilizações muito mais avançadas que dominam a manipulação de materiais em escalas cósmicas. Enquanto a ciência debate, 3I Atlas continua sua trajetória hiperbólica, aproximando-se do Sol em outubro de 2025 e da Terra em dezembro, sempre mantendo uma distância segura. O maior objeto interestelar já observado. A nova estimativa de 11,2 quilômetros de diâmetro para o núcleo do cometa é significativa. Ela muda completamente a nossa percepção de objetos interestelares. Até agora, apenas o 2I Borisov havia sido estudado com detalhes, e seu núcleo era muito menor, com cerca de 1 quilômetro de diâmetro. O tamanho de 3I Atlas sugere que ele pode ter sobrevivido à viagem interestelar por bilhões de anos sem se fragmentar, resistindo à radiação estelar e impactos de partículas cósmicas. É um corpo resistente e enigmático, capaz de atravessar o espaço profundo, mantendo sua integridade física. Essa resistência levanta ainda mais perguntas sobre sua origem. Teria sido ejetado de um sistema estelar massivo, onde forças gravitacionais intensas moldaram sua trajetória? Ou poderia ter sido deliberadamente enviado, se considerarmos a hipótese de Loeb como uma sonda projetada para sobreviver a longas jornadas pelo espaço? A importância científica. Independentemente de ser natural ou artificial, o 3I Atlas representa uma oportunidade única de estudar um objeto de outro sistema estelar em detalhes. Ele nos permite observar a composição química de corpos formados fora do nosso sistema solar, a dinâmica de objetos interestelares e até mesmo os mecanismos de emissão de gases e poeira que diferem dos cometas tradicionais. A ciência ganha ao observar um cometa que desafia expectativas. Cada molécula de CO2, cada partícula de poeira, cada jato de gás pode revelar como planetas e cometas se formam em outros sistemas. Além disso, 3I Atlas reforça a ideia de que o espaço está cheio de objetos viajantes. Estima-se que milhares de cometas e asteroides interestelares cruzem nosso sistema solar todos os anos, embora a maioria seja pequena e invisível aos nossos telescópios. Isso significa que o universo está constantemente nos enviando mensageiros de outros mundos. O mistério continua. À medida que 3I Atlas se aproxima do Sol e em seguida se afasta em direção ao espaço interestelar, os cientistas intensificam as observações. Cada imagem captada, cada espectro químico analisado adiciona uma peça ao quebra-cabeça. Mas perguntas cruciais permanecem. Qual é o tamanho exato do núcleo? Qual é a fração da superfície ativa? Há alguma estrutura interna que explique os jatos de gás direcionados? Ele poderia realmente ser uma tecnologia alienígena disfarçada? O mistério é profundo. Enquanto a maioria dos especialistas aposta em explicações naturais, a possibilidade de origem artificial permanece como um lembrete de que o universo pode ser muito mais complexo do que imaginamos. Entre a ciência e a imaginação, histórias como a do 3I Atlas nos lembram que a astronomia não é apenas sobre cálculos e observações, mas também sobre imaginação e curiosidade. Ao estudar objetos interestelares, cientistas como Loeb nos desafiam a pensar além do que vemos e a considerar possibilidades que até recentemente pareciam absurdas. O cometa se torna, assim, um símbolo do limite entre ciência e mistério.
Ele nos obriga a reconhecer que há fenômenos no cosmos que ainda não podemos explicar completamente e que cada descoberta pode ser o primeiro passo para algo extraordinário. O legado do 3I Atlas. Mesmo depois de desaparecer no espaço profundo, 3I Atlas deixará um legado científico e cultural. Ele nos lembra que o universo é vasto e cheio de surpresas. Objetos interestelares podem conter segredos sobre a formação de estrelas, planetas e até vida. A ciência deve sempre manter a mente aberta, questionando e explorando novas possibilidades. Seja como um cometa natural ou uma sonda alienígena, ele nos ensina sobre resiliência e sobrevivência em escalas cósmicas. Ele também nos inspira a olhar para o céu não apenas com olhos científicos, mas com admiração e respeito pelo desconhecido. Conclusão: o cometa 3I Atlas continua a atravessar o sistema solar, maior e mais enigmático do que jamais imaginamos. Ele desafia nossos conhecimentos, provoca debates e instiga a imaginação. Enquanto algumas teorias sugerem uma origem natural, outras, mais audaciosas, levantam a possibilidade de inteligência extraterrestre por trás de sua existência. E, independentemente da verdade, 3I Atlas nos lembra que o universo está repleto de mistérios esperando para serem descobertos. O que o cometa carrega em sua trajetória silenciosa? Que segredos do cosmos ele revela enquanto cruza o vazio interestelar? Essas são perguntas que provavelmente vão nos acompanhar por décadas e que nos mantêm em estado de constante maravilhamento diante do desconhecido.